Muito bem, nós estamos gravando mais um vídeo e eu quero hoje falar sobre algo muito importante. Você sabe que a gente vem aí denunciando toda heresia, toda mentira e falando sobre o falso evangelho, tá? Você que ainda não me conhece, eu sou o pastor Gilardo. Eu estive por vários anos dentro da instituição, a Igreja Universal do Reino de Deus, e eu percebi que aquilo que eu praticava não era verdadeiramente o Evangelho de Cristo, tá? Mas hoje eu quero falar sobre algo muito importante. Eu quero falar sobre a igreja. Quem é a igreja? Qual o poder que existe dentro da igreja? Porque a Bíblia diz que Cristo amou a sua igreja e por ela se entregou. Então, Jesus ele deu a vida pela igreja. E quem é a igreja? A igreja são os santos, aqueles que estão salvos. A igreja é aquele que tem dentro de si o Espírito Santo. São aqueles que os seus nomes estão escritos no livro da vida. São aqueles que têm o poder para vencer o inferno. E é isso que nós vamos mostrar aqui dentro da Bíblia, tá? Primeiramente, deixa eu explicar uma coisa para você. Existe a igreja física, que são os templos, né? E as pessoas que frequentam esses templos, a maioria dessas pessoas, ou podemos até dizer 90% de toda essa multidão, essa gente que enche os templos, que vão às igrejas, elas representam a igreja física. E somente 10% das pessoas que vão à igreja buscar a Deus verdadeiramente, esses 10% são os convertidos. Esses 10% são aqueles que os seus nomes estão escritos no livro da vida. São os escolhidos. São aqueles que conquistaram a sua salvação. Aqueles que se converteram de verdade. O Senhor Jesus disse que o reino dos céus ele é tomado por esforço. E somente aqueles que se esforçam se apoderam deles. Então, o reino dos céus foi preparado para a igreja, para os salvos, para aqueles que o aceitaram verdadeiramente a Cristo como seu único Senhor e Salvador. Deixa eu colocar aqui para você, no livro de Mateus, capítulo 5, no versículo 14, olha o que Jesus ele disse para os discípulos. Ele disse o seguinte: vós sois a luz do mundo. Olha só, hein? Vós sois a luz do mundo. Quer dizer, a igreja de Cristo, ela é a luz desse mundo. Você sabe que Jesus ele disse que o mundo jaz do maligno. Quer dizer, o mundo está em trevas. E somente a igreja de Cristo é essa luz que resplandece, que brilha no meio de um mundo de trevas, de mentira. Ele disse, olha, vós sois a luz do mundo. Quer dizer, somos nós que temos o poder de dissipar as trevas. Olha a importância da igreja, a importância dos convertidos, a importância da pessoa realmente se converter e conhecê-lo. A Bíblia também fala algo muito importante, que somente a igreja do Senhor Jesus tem o poder de vencer o inferno. Essas pessoas, essa multidão que às vezes abarrotam os templos, que vão às igrejas, a igreja física, ela não tem o poder de vencer o inferno.
a gente vê as pessoas amarrando o diabo, pisando no chão, batendo na mão. Mas a igreja física, ela não tem o poder de vencer o inferno, mas a igreja espiritual tem. E olha o que diz aqui, no livro de Mateus, capítulo 16, no versículo 18. Olha o que diz aqui. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue quem te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Olha o que ele disse mais. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não irão prevalecer contra ela. Só que, antes de eu falar sobre isso aqui, um versículo antes, alguns versículos antes dessa passagem, Jesus ele chamou os discípulos e disse assim: vem cá, o que o povo fala ao meu respeito? Aí os discípulos responderam: Senhor, uns dizem que o Senhor é um profeta, outros dizem que o Senhor é Elias. E Jesus perguntou para os discípulos: vem cá, e vós? O que vocês acham ou dizem que eu sou? Quer dizer, o povo achava que Jesus era um profeta, ou Elias. Mas o que era que os discípulos, Jesus disse: e vocês? O que vocês acham que eu sou? Então Pedro, ele tomou a palavra e disse: Senhor, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Olha a diferença de resposta. Aquela multidão que o seguia, quer dizer, que ia atrás de Cristo, eles diziam: olha, esse homem é Elias, ele é um profeta. Mas os discípulos, Pedro, olha a resposta que ele disse: Senhor, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quer dizer, essa é a resposta da igreja. Porque somente a igreja conhece verdadeiramente a Cristo. Aquela multidão ia atrás de milagres, de bênçãos, de conquistas. E é exatamente isso que acontece hoje. A grande maioria, as multidões estão indo atrás de bênçãos, de vitórias, de conquistas. Mas a verdadeira igreja vai buscar a Deus, a Cristo, por causa da sua salvação. Porque a salvação é a verdadeira promessa que Cristo ele fez para nós, que somos a sua igreja. E na Bíblia nós temos exemplos bem simples. Você já leu quando Jesus ele multiplicou os pães e os peixes? Ele alimentou aquela multidão. A Bíblia diz que homens, era quase 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Quer dizer, era uma multidão que cercava Cristo. É exatamente o que acontece hoje. É uma multidão que vão às religiões, que vão aos templos. E Cristo, ele multiplicou os pães e os peixes e alimentou aquela multidão. Depois a multidão foi embora. No outro dia, aquela multidão voltou. Aquela mesma multidão que comeu dos pães e dos peixes, voltaram. Quando Cristo viu aquela multidão, ele olhou assim e disse: olha, vocês vêm até a mim por causa dos pães e dos peixes. Quer dizer, aquela multidão veio por causa dos pães e dos peixes. É a mesma coisa que acontece hoje. Essa multidão que vão às igrejas, eles estão atrás simplesmente dos pães e dos peixes, que é uma cura, que é um milagre. Eles estão indo atrás daquilo que são prometidos pelos líderes da igreja, pela religião, porque não é isso que eles prometem: cura, milagres, bênçãos, riquezas. E Jesus disse: olha,
para aquela multidão buscar a comida que não perece. Porque ele alimentou aquela multidão com os pães e os peixes, mas acabou-se. No outro dia eles tiveram fome. E eles foram atrás de novo. É isso que acontece. Essa multidão, a igreja física, que vai até os templos, ou as igrejas e as religiões, eles nunca têm a sua fome saciada. Eles sempre estão com fome, porque eles estão atrás simplesmente do pão e do peixe. É como aquela multidão. Aí Jesus olhou para eles e disse o seguinte: olha, vocês querem me seguir mesmo? Então, negue-se a si mesmo. Pegue a sua cruz e siga-me. Pegue a sua cruz e siga-me. Os próprios discípulos olharam um para o outro e disseram: olha, é dura essa palavra. Quer dizer, Cristo mostrou ali que a igreja, os salvos, eles não buscam a Deus por causa dos pães e dos peixes, mas eles buscam o alimento maior do que isso. Por isso que ele diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. E é por isso que ele disse para aquela mulher samaritana: aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Então essas pessoas, a igreja física, elas sempre estão com fome. Elas sempre estão com sede. Porque eles nunca comeram do pão vivo. Eles nunca se alimentaram, eles nunca beberam da água viva que Cristo disse. Porque elas só estão voltadas e só querem os pães e os peixes. A igreja física não é a luz. A igreja física, elas não podem vencer o inferno. Elas não têm o poder para vencer os seus problemas. Mas a igreja espiritual sim. E outra, a igreja espiritual, os salvos, buscam a Deus não por causa de milagres, não por causa de bênçãos ou conquistas. Claro que nós precisamos de milagres, nós precisamos de vitórias, porque o ser humano, ele vive dessa forma. E Deus, ele sabe que nós precisamos. E nós sabemos que Deus, ele tem o poder de curar, de libertar, de transformar e de mudar a vida de uma pessoa. Mas nós não buscamos a Ele por isso. Nós o buscamos porque, em primeiro lugar, nós o conhecemos. A igreja conhece verdadeiramente a Cristo. Isso você pode ter certeza. E eles estão buscando a verdadeira promessa que Cristo, ele fez para a sua igreja. Eu quero ler algo para você aqui, para você entender melhor. No livro de João, no capítulo 14, olha o que Jesus, ele disse para os seus discípulos. Ele disse assim: na casa de meu Pai há muitas moradas. Olha a promessa de Cristo. Essa aqui é a verdadeira promessa para a igreja espiritual, os salvos. A igreja física não quer saber disso aqui. A igreja física não está preocupada com isso aqui, porque elas não conhecem. E eu vou mostrar isso para você na Bíblia. Olha o que diz aqui: na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Olha que maravilha. Olha o que ele está falando. Vamos ler. Ele fala mais: mesmo vós sabeis para onde eu vou, e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como poderemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim.
Se vós me conhecesses a mim, também conhecereis a meu Pai. E já desde agora o conheceis, e o tendes visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido, Filipe? Quem vê a mim, vê o Pai. E como dizeis, mostra-nos o Pai? Agora vamos continuar. Ele disse aqui: não crês tu que eu estou no Pai, e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos tenho dito, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai, e o Pai em mim. Crede-me, ao menos por causa das minhas obras. Na verdade vos digo, que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço, e as farás maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Agora, olha aqui para mim. Somente a igreja de Cristo pode realizar as obras que Cristo fez. Somente. Somente a verdadeira igreja. Agora vamos continuar. Se pedires alguma coisa em meu nome, eu os farei. Olha que maravilha, hein? Eu os farei. E se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Olha aqui para mim, hein? Somente a igreja de Cristo tem o Consolador, recebe o Consolador, que é o Espírito Santo, e ele estará para sempre com a igreja. O Espírito Santo, ele está dentro de você para sempre. O Espírito Santo está dentro de você para sempre, para que Cristo, através de você, realize as suas obras aqui neste mundo. Por isso que ele disse: vós sois a luz desse mundo. E ele fala mais. Olha o que ele disse: o Espírito da verdade. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque o mundo não vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Está vendo aí? Somente a igreja conhece e pode recebê-lo. O mundo não conhece. Aquele que não se converte, aquele que busca a Deus simplesmente por causa dos milagres, não conhece, não vê. Por isso não recebe, por isso não conhece. E você viu o detalhe aqui? O Espírito da verdade. Ouça o que eu vou lhe dizer. A igreja de Cristo é livre. Ela é liberta. Ela não pode ser enganada. Porque ela não depende de religião, de igreja, de templos. A igreja, a verdadeira igreja, ela não depende de bispos, de pastores, de padres. Seja quem for, porque o próprio Espírito Santo a guiará e lhe mostrará toda a verdade. Por isso que Jesus disse que foi para a liberdade que ele nos libertou. Então, nós somos livres. De maneira nenhuma seremos enganados por mentiras, por ilusões, por falsas promessas, por falsos mestres, falsos pastores, falsas religiões. Porque o Espírito Santo, ele nos guia a toda a verdade. Aí fala mais aqui. Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo, e vós vivereis. Está vendo aí? Fala mais. Naquele dia, conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, é esse que o Pai o ama. E aquele que me ama será amado pelo meu Pai. E eu amarei e me manifestarei a ele. Então, você que está me ouvindo agora através desse vídeo,
Essa é a verdadeira promessa para a igreja. E a igreja busca as coisas do alto. Ela busca o Espírito Santo, a sua comunhão com Deus. Ela se preocupa em ler a sua palavra. Então, é isso. Somos nós que somos a luz desse mundo. Somos nós que temos o poder de vencer o inferno. Somos nós que de maneira nenhuma seremos guiados ou iludidos ou enganados por mentiras, ilusões ou fantasias ou falsas doutrinas. Essa é a verdadeira igreja. É a igreja que espera o seu Senhor voltar para buscá-lo, porque ele disse: eu vou para o Pai, mas eu voltarei para vós outros. Então é isso, se prepare. Se prepare, porque a sua vinda é certa. E ele vem buscar a sua igreja. Então se prepare, porque é isso que o Espírito Santo ele vai fazer. E é isso que ele está pronto para fazer. E a sua igreja, ela não vai ser pega de surpresa, porque a igreja está preparada para a sua promessa, para o arrebatamento, para o encontro com o Senhor nos ares. Tá bom? Então é isso que eu queria falar para você. A verdadeira igreja, ela é a luz. A verdadeira igreja, ela é Deus aqui na terra. A verdadeira igreja, ela vence, ela dissipa todas as obras do inferno. E é por isso que o diabo, ele tem trabalhado pesado para que a verdadeira igreja, porque existem muitas pessoas que Deus a escolheu, mas ela ainda está no meio do engano, das mentiras, das falsas promessas, do falso evangelho. Mas não se preocupe, porque se o Espírito Santo te escolheu, aonde que você esteja, você vai ser livre. Os seus olhos vão se abrir, a sua mente vai se abrir. A verdadeira igreja não precisa fazer fogueira santa para Deus ouvir, porque ela sabe que Deus a ouve. A verdadeira igreja não precisa passar no vale de sal ou tomar banho de descarrego. A verdadeira igreja não precisa de mediador entre ela e Deus, somente o Senhor Jesus. A verdadeira igreja, ela fica satisfeita com a palavra. Ela fica satisfeita com a Bíblia, é o suficiente. É isso que alimenta ela. Agora, a igreja física, ela não fica satisfeita com a palavra de Deus. É por isso que ela busca um monte de outras coisas. Fogueira santa, corrente, vale de sal, um monte de mentiras e fantasias. Mas a verdadeira igreja, ela crê que aonde ela estiver, na hora que ela abrir a sua boca para clamar, Deus a ouvirá. Tá bom assim? Então é isso que eu queria falar nesse vídeo para você. Tá certo? Se você gostou, dê o seu ok aí. Compartilhe para o maior número de pessoas possíveis. Tá certo? E se inscreva no meu canal também. Que Deus abençoe a todos. E espero que o Espírito Santo, aonde quer que você esteja, ele te alcance. Ele mude os seus pensamentos. Ele mude as suas atitudes. E que você realmente o conheça. Que você realmente conquiste a sua salvação. Porque o tempo está próximo. Cristo está às portas. E ele ele virá, com certeza, buscar a sua igreja. Tá bom? Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus.